Olha, hoje na penúltima reportagem da série especial sobre o perigo das chuvas, Tiago Elcias mostrou no balanço geral que Alagoas, Maceió, vive com a falta de drenagem também correta em muitos bairros. E será que essa falta de drenagem das águas da chuva agravaram os problemas nos bairros atingidos pela instabilidade do solo? Ele ouviu especialistas e você, se perdeu a matéria, pode acompanhar assim que terminar o Cidade, tá certo? Lá no YouTube da TV Pajuçara, a matéria está disponível na íntegra. Esta foi a 5ª reportagem da série Perigo das Chuvas. E hoje, aqui no Cidade, você confere a última reportagem dessa série especial. Depois de mostrarmos os dramas de quem mora, exatamente nas áreas de risco aqui da capital, e a gente foi ouvir, inclusive, alguns moradores, nós mostramos ontem aqui o drama desses moradores, hoje a gente foi atrás de especialistas para tentar explicar o que pode ser feito para resolver esses problemas de uma vez por todas. Mais do que apenas colocar lonas, é preciso planejar, a longo prazo, mudanças definitivas na cidade e saber utilizar melhor tecnologias, acredite, que já estão disponíveis aqui em Alagoas. Confira comigo a nossa última reportagem da série Perigo das Chuvas. Viver nas encostas e grotas da cidade não é uma questão de escolha para muitas famílias. Geralmente, elas vivem nessas áreas de risco porque é onde conseguem pagar o aluguel ou onde conseguiram construir um lar com o suado dinheiro do trabalho. As cidades, elas são um equipamento dinâmico, então o crescimento da cidade ele é extremamente mutável e muda de cidade para cidade. Cada cidade tem uma configuração de pessoas e de topografia, de geografia que vai definir a expansão dela. No caso de Maceió, a gente tem uma configuração geográfica bem peculiar, que é a formação do que a gente chama de grotas. Então, muitas pessoas, muitas famílias ocupam esses espaços de grotas de forma irregular, ou pelo preço do terreno, ou pela necessidade de um terreno mais próximo ao centro ou mais próximo ao trabalho, e a gente precisa garantir que essas pessoas tenham uma qualidade de vida. Mas se viver nas encostas é arriscado, o que o poder público pode fazer para mudar essa realidade? Algumas ações paliativas são feitas para amenizar a situação dessas famílias, como o projeto Vida Nova nas Grotas, encabeçado pelo governo do estado. O Conselho, junto com o governo e com a ONU Habitat, tem atuado no programa Vida Nova nas Grotas e agora, nos últimos 2 anos, a gente já está trabalhando com as edificações em si, com o que a gente chama de melhorias da porta para dentro e não somente, o projeto começou promovendo melhorias na acessibilidade, nos equipamentos coletivos e agora a gente já está nos equipamentos individuais. Mas o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas explica que as soluções definitivas precisam de tempo e não podem ser feitas do dia para a noite. Qualquer transformação urbana que é pensada para qualquer município, ela é uma ação a longo prazo. Não dá para se pensar em transformar do dia para a noite ou, vamos dizer, em uma gestão só política, porque uma gestão dura 4 anos e a transformação espacial de uma cidade ela é contínua. Então precisa de uma ação do poder público para garantir ou que essas habitações que hoje existem tenham uma qualidade espacial satisfatória ou promover, a gente já tem exemplos em outros municípios em que o poder público promove a construção de novas edificações, sejam verticais ou conjuntos habitacionais horizontais, para a remoção dessa população da área de risco. O plano diretor da cidade, atualizado pela Câmara de Vereadores de Maceió, é um indicativo dessa mudança, mas ele está atrasado há pelo menos 6 anos. Esse plano diretor ele vai definir dentro de um município como serão as áreas de expansão, para onde a cidade vai crescer e como ela vai se organizar geográfica e politicamente. O uso e ocupação do solo é definido também pelo plano diretor e como o crescimento das cidades ele é completamente dinâmico e ele se transforma a cada dia por fenômenos novos ou por ações novas, ele precisa ser renovado a cada 10 anos. No caso de Maceió, a gente está um pouco atrasado. Iniciaram já lá atrás algumas discussões, ele precisa de uma participação popular e com a pandemia acabou que essa discussão ficou um pouco
deixada de lado. Precisa voltar para que a gente possa entender essa questão de como a gente vai querer uma Maceió para daqui a pelo menos 10 anos. O plano diretor também pode prever mudanças em vias já existentes e obras de infraestrutura que acabem com os alagamentos que se repetem em vários pontos da cidade. Mas se essas mudanças estruturais vão demorar muito tempo para acontecer, o que pode ser feito agora para diminuir o risco dessas tragédias que acontecem todos os anos? A previsão do tempo pode ajudar e muito. Esse daqui é o radar meteorológico da Universidade Federal de Alagoas, que faz parte de uma rede nacional de radares chamada CEMADEM. A cada 10 minutos sai informação atualizada sobre o tempo, sobre a chegada de chuva, sobre o volume que cai em cada área. São quase 400 quilômetros de abrangência. As informações que saem daqui podem salvar vidas. Esse radar surgiu a partir de um projeto de pesquisa, do professor Ricardo Tenório. E aí foi instalado o radar em 2002, E aí ele ficou em operação, era um radar mais antigo, banda C, ficou em operação até 2011, parou um tempo e aí teve a atualização com essa rede do CEMADEM, tá? E aí é um radar hoje banda S, que ele tem um alcance radial de 400 quilômetros, tá? E imagens de 10 em 10 minutos. Então é muito importante porque a gente consegue mandar esses dados para a sala de alerta, tanto daqui da CEMAR quanto para o CEMADEM. Tá? Então isso é muito importante. E a gente é a universidade, é o único lugar no Brasil, a única universidade que tem um radar meteorológico. Com tanta tecnologia de última geração aqui, tão pertinho, como a meteorologia pode ajudar a prevenir desastres, como aquele que matou o pequeno Benjamin, ou evitar o alagamento de vias, que acontecem todos os anos. O professor André Santos explica. As pessoas no Brasil não costumam confiar tanto na meteorologia. E com radar, a gente não tem esse problema, porque o radar está vendo chuva. Então o radar ele tem uma assertiva de 100%. Você está vendo onde está chovendo. O detalhe aí é você saber interpretar a imagem do radar para ver se aquela chuva está chegando em cima de você, a quantidade, E aí você fazer um prognóstico daquela chuva, se vai acontecer em cima de você, o quanto vai cair. E aí, nas áreas de risco, isso é fundamental. Porque se você tem limiares, como hoje em dia existe no Pinheiro e no Mutange, de precipitação, horário e acumulado de 24 horas, você precisa saber o quanto choveu durante aquele dia e quanto de chuva ainda tem por vir. Então o radar, ele fica medindo a chuva em 400 km de raio e à medida que essa chuva entra nesse raio de alcance do radar, a gente já consegue fazer um prognóstico, uma previsão que a gente chama de curto prazo, que pode anteceder a chuva em 8 horas, 6, 2 horas, e aí você tem um tempo hábil para a sala de alerta emitir os alertas para as defesas civis e aí o pessoal tirar o pessoal dessas áreas de risco. Então você pode ter tanto informação do deslocamento da chuva quanto do acumulado de chuva. As informações fornecidas pelo radar da UFAL já abastecem o Sistema Nacional e chegam às telas da sala de alerta da Defesa Civil de Maceió. Mas o professor explica que muito mais pode ser feito. Então a gente pode preparar um produto para cada área daquela, para que a pessoa tenha informação da precipitação por área, que é algo pioneiro no Brasil. Você ter a precipitação por área é algo muito direcionado. Então você tem um tipo de informação que consegue atender a população da forma mais, digamos, correta, que é você ter o quanto choveu, nos últimos minutos, nas últimas horas, para que a sala de alerta possa emitir os alertas mais precisos. Com essa rede de monitoramento funcionando da melhor forma, com um plano diretor que seja colocado em prática e com um compromisso do poder público, a realidade dessas famílias pode mudar. Quem sabe assim, os apelos da Cléa, da Dona Maria, da Mércia, do Jailson, do Anderson
e de tantos outros moradores das áreas de risco tenham, enfim, uma resposta definitiva. Quando é que vai acabar esse sofrimento daqui do povo da Grota? Será que vai ser preciso outro Gabriel Benjamin, né, que venha assim perder sua vida, perder seu viver? A gente somos ser humano, não somos nenhum animal não. E tá correndo risco de desabamento, tudo isso aí. A qualquer momento pode cair e a gente não tem para onde ir. Muitas perguntas que merecem resposta, né? Essas pessoas não podem ser ignoradas. Elas existem, elas sofrem. E cada vez que chove, elas não conseguem dormir. Em relação ao plano diretor de Maceió, a assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores informou que as discussões sobre o plano ocorrerão com a retomada dos trabalhos após o recesso, dia 2 de agosto. Está atrasado aí pelo menos 8 anos. Já sobre o aluguel social dos moradores da Grota Santa Helena, que nós mostramos ontem, um aluguel social de R$ 250. A Secretaria de Assistência Social de Maceió informou que as famílias que deram entrada no auxílio moradia e que ainda não receberam devem entrar em contato com o Centro de Atendimento Socioassistencial, CASA, ou ir até a unidade da Secretaria, para verificar se o benefício já foi liberado ou se existe alguma pendência na documentação. A Secretaria reforça que segue dando celeridade aos processos de concessão do auxílio moradia para que as famílias sejam atendidas o mais rápido possível. Esse local, o CASA, chamado CASA, fica na Avenida Amazonas, número 90, no bairro do Prado, em frente à Praça da Faculdade. O atendimento na unidade é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 3 da tarde, e o telefone de contato é o 3312-5926.